vitória o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E eu fiquei pensando nisso. A morte existe poder? Sim, ela tem poder. Ela tem poder. E muitas das vezes nós queremos desafiar determinadas situações a qual nós não temos autoridade para isso. Mas por que nós não temos? Porque nós perdemos. Nós deixamos. Mas nós queremos ter essa autoridade. Nós queremos adquirir autoridade, nós queremos adquirir poder. Mas, querido, esse cântico fala que se for preciso me humilhar, eu me humilharei. Mas o que é humilhação para nós? Humilhação para nós é vergonhoso. É vergonha. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o nosso orgulho está muito maior do que aquilo que eu almejo. Eu até almejo. Eu quero. Eu vou reivindicando. Eu mostro a Deus a palavra. Eu oro a palavra. Eu falo em línguas. Sendo que o meu comportamento em relação aos céus é completamente diferente. A minha vida, o que tange o espiritual, é muito diferente, é muito distante daquilo que eu almejo, de ter autoridade, de falar para a morte, ó morte, aonde está os teus aguilhões? Demônio, quem é você para entrar na minha vida, na minha casa? Nós perdemos, irmãos. Às vezes perdemos por coisas tão banais. Muitas das vezes vendemos isso. Mas queremos poder de Deus. Queremos autoridade, mas não queremos nos humilhar. Uma certa vez eu estava falando com uma pessoa. Eu falei para ela assim: irmão, não leva a mal não, que eu vou te falar. Mas você busca muito. Mas o que você busca, você não encontra. Porque aquilo que você busca está perdido dentro de você. Que é o se atentar ao que Deus quer, é obedecer, é ouvir a voz de Deus. E Deus fala, irmãos. E a pessoa, ela fica buscando, mas não consegue encontrar. Por quê? Porque o que ela busca é algo para o seu desejo, para ter autoridade, para ter o poder. Enquanto a Bíblia e Jesus é tão simples, aonde ele diz que ele foi obediente ao Pai até a morte. E morte de cruz. E Jesus conseguiu também ver alguns homens dessa maneira. Você já se perguntou
O porquê ou para que você busca tantas coisas, se o que você busca está alinhado no querer de Deus, ou se você está alinhado naquilo que Deus quer, que é na missão que Deus nos dá, que é nos humilharmos diante dele. Queridos, eu quero dizer que a coisa é tão simples, mas nós queremos complicar. A coisa é tão simples, mas nós insistimos em complicar as coisas. E aí, aquilo que nós muito almejamos se torna distante. É a própria Bíblia que diz, que fala sobre isso. Que aquilo que a gente muito almeja, ficamos obstinados, aquilo se torna distante. E quando a gente começa a ver, nós estamos fora da missão, do propósito, não estamos trabalhando no ofício que ele nos deu. Nós já começamos a ouvir outras vozes, que não é a voz do Senhor, são outras vozes, porque as vozes, elas falam. E aí, muitos de nós obedecemos essas vozes. E às vezes é as vozes do nosso ventre, porque nós temos um Deus, o Deus do nosso ventre, que é o Deus que muitas das vezes nós obedecemos. E quando o Senhor nos chamar, que nós não sabemos o dia nem a hora, o que nós iremos falar? Quando ele se apresentar e nos chamar pelo nome e dizer, vem. O que nós vamos apresentar para ele? Será que você já parou para pensar nisso? Às vezes parece algo sem lógica. Mas eu quero dizer, queridos, que isso tem muita lógica para as nossas vidas nos dias de hoje. Cada um de nós é uma cabeça pensante. Nós pensamos, irmãos. Irmãos, e eu vou falar uma coisa para você. Foi muito difícil para mim tentar entender isso. Porque eu achava que mesmo eu dando uma direção ou falando algo para alguém, aquele alguém iria catar, porque assim, a pessoa, ela ouvia, mas não escutava. E aquilo ali se tornou algo muito ruim para mim. E a coisa começou a se abrir para mim quando eu comecei a ver que Jesus, quando ele escolhe os seus 12 discípulos, todos eles muito complicados, e um deles, ele falava, eles acatavam, mas teve um que não quis acatar. E o fim desse foi trágico. E eu comecei a entender que muito de nós, Deus entrega ao desejo do nosso coração. Por quê? Porque eu busco, eu peço tanto, e ele entrega. E aí a gente começa a ver que não era bem aquilo. Só que agora eu já estou com algo me ferindo. Eu já estou com um aguilhão me prendendo. E aí eu comecei a entender que a igreja do Senhor tem um noivo. E eu não poderia substituir esse noivo.
O que cabia a mim? A liderar um povo, falar, pregar, ensinar e aconselhar se quiser. Mas se não, e isso, irmãos, foi um turbilhão de coisas que começou a passar na minha cabeça hoje. Porque eu falei assim, Senhor, poderia ser eu dentro desse caixão. Será que você já foi ao enterro e você pensou, poderia ser eu que estivesse ali dentro? Será que você já imaginou que quando o nosso mestre chegar e ele falar assim, vem, e ele nos perguntar naquele grande dia, mostra-me as tuas obras, eu mostrar as minhas vontades, aquilo que eu achava que iria agradar a ele? Por exemplo, tu come alguma comida que você não gosta? Meu irmão, eu não como. Mas por que eu, às vezes, quero dar para Deus aquilo que Ele não quer aceitar, mas eu acho que Ele tem que aceitar, porque quem está dando sou eu estou dando. Sou eu que estou fazendo. Aguilhões, ó morte, aonde estão os teus aguilhões? Nós queremos, irmãos, como igreja, ouvirmos muitas coisas que nos faz levitar. Mas nós não queremos ouvir algo que vai nos trazer leveza, que vai aliviar a carga, que muitas das vezes é a escangalha, que muitas das vezes nós trazemos nos nossos ombros. Coisas que muitas das vezes nós não falamos para ninguém. Ou quando falamos para pessoas erradas, pessoas que vão concordar conosco. E muitas das vezes nós falamos e fazemos, ainda fazemos outros errarem. Porque nós aprendemos que existe o pecado pessoal, que eu peco, mas existe também o pecado coletivo. E aí, quando eu levo alguém a pecar, porque eu quero, porque eu acho legal, mas eu quero que você saiba, queridos, hoje você é uma cabeça pensante. Todos nós somos uma cabeça pensante. E quando eu penso bem, é porque dentro de mim existe um temor. E temor é diferente de medo. Tem pessoas que têm medo. Outras, ela tem temor. Medo é o que eu sinto na hora, na frente. Temor é o que eu sinto atrás. Ninguém está me vendo, mas eu sei que existe um Deus que me assiste e que escreve a minha história, que me conhece muito bem, os meus prazeres e os meus desprazeres. Deus conhece as minhas dores, as minhas vontades. Mas o que é que vai ser mais absoluto para mim? O Deus do meu ventre ou a vontade do meu Deus? Que um dia vai nos tirar dessa terra, irmãos. Quando Ele chamar a nossa senha, não tem essa.
isso eu costumo sempre dizer, melhor é estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de festa, todo mundo se diverte, todo mundo ri, todo mundo come. Às vezes até ultrapassa do que tem que comer. Mas na casa de luto, é onde o ser humano entende que ele é humano. Ele não pode fazer nada. Não tem dinheiro no mundo que vá fazer aquela pessoa ressuscitar. Eu escutei o irmão falar pro seu filho, se você tivesse um dinheiro agora, um grande valor, o que você faria? Eu compraria a vida da minha mãe novamente. Eu falei para ele, só que não existe dinheiro no mundo que possa fazer uma pessoa ressuscitar quando Deus chama a sua senha. Nós podemos ir em paz quando nós temos a certeza que eu estou me arrastando, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou me arrastando, mas eu quero me humilhar diante de Deus. Deus, ele precisa ver isso dentro de nós. Irmãos, não é fora, não é mostrar, não é com obras. Porque às vezes nós queremos mostrar muito com as nossas obras. Já viu como eu pinto bem? Já viu como eu levanto um tijolo bem? Já viu como eu faço uma coisa? Já viu como eu lavo uma roupa muito bem? Não é com obras. É Deus olhar para nós, que Deus é um Deus intencional. Ele olha para nós, ele vê a nossa intenção. Ele vai lá dentro do nosso crivo e ele sabe o que nós pensamos antes da nossa língua falar. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que Deus terrível é esse? Meu Deus! Que conhece, irmãos, o ser humano, porque ele é o Criador de cada um de nós. Então, muitas das vezes, nós perdemos algo porque falta a gente obedecer um pingo. Nós, irmãos, perdemos algo porque nós não obedecemos uma vírgula. E talvez você diga assim, mas isso não tem sentido. Mas a palavra de Deus diz que ai daqueles que tirarem uma vírgula, um tio do que foi escrito. Então, como não tem nada a ver? Tu quer dizer para mim que não tem nada a ver? Não diga isso, irmãos. Então, quando eu comecei, Deus começou a mudar a minha mentalidade, uma chave virou dentro de mim. Eu comecei a perceber que o ser humano, ele tem que fazer mesmo aquilo que ele quer fazer. Aquilo que ele deseja fazer. Só existe uma coisa que ele nunca vai poder fazer. É estar livre da ira do Eterno. Nenhum de nós vamos poder fazer isso. A gente tem muito medo do diabo. Mas o que nós deveríamos ter medo é do próprio Deus. Porque nós fugimos da condenação dele, não do diabo. Porque o diabo não tem esse poder. Mas Deus tem. Deus tem o poder de nos colocar na Nova Jerusalém. E Deus tem o poder para não nos colocar na Nova Jerusalém. Tu sabe o que é isso, irmãos? Então, quando Deus mudou essa chave, eu passei a ser alguém mais
de mais aceitação do ser humano. Eu passei a acreditar que de fato e de verdade quem está no controle é Ele. Aleluia! Não somos nós. Aleluia! Meu Deus! Meus irmãos, hoje, quando eu deito, quando eu acordo, eu falo para Deus, Senhor, faça a tua vontade. Às vezes vai me doer, Senhor. Como hoje me doeu tanto em ver o meu irmão, que tanto nós amamos, sofrendo, calado dentro dele. Aquilo me doeu, irmãos. Jesus também se compadeceu por muitas pessoas. Por quê? Por conta do sentimento. Ele era um ser, ele era homem. E aquilo ali me trouxe uma tristeza de ver. Eu comecei a pensar, podia ser um filho, podia ser meu marido, podia ser eu. A gente chegou em casa até falando, até ontem, quando soubemos, a gente estava falando assim, não, se um de nós dois morrer, eu não fico dentro dessa casa. Para onde eu vou, não sei, mas não fico. Mas sabe por quê, irmãos? Por que isso? Porque existe aliança, existe cumplicidade. Porque se não existisse isso, com certeza a gente ia dar até graças a Deus, né? Graças a Deus fulano morreu. Graças a Deus que fechou não existe. Não é assim que a gente faz a gente quando a gente... Graças a Deus que eu não vou precisar mais ver essa pessoa na face da terra. Ou você não é assim, irmãos? Se tu não é, meu irmão, levanta a mão, porque tu já está pronto para ir para a glória. Porque, meu irmão, infelizmente, e eu confesso isso, tem pessoas que Deus tem que derramar muito amor sobre a minha vida para que eu possa amar de verdade. Não amar com sentimento, mas amar com o sentimento dele. Que às vezes não bate, entendeu? Mas quando há uma aliança, quando há uma cumplicidade, quando há, às vezes, um desconforto, quando há também, às vezes, uma exortação, uma repreensão, mas que nós sabemos que é para o nosso bem, irmãos, nós queremos estarmos juntos. Por quê? Porque quem ama faz isso, irmão, exorta. Exortar fala de animar alguém. Vamos lá, meu irmão, tu vai conseguir sim. Existe repreensão, sim, não, o que tu fez não dá certo, não. Existe uma cumplicidade, sim. Olha, irmão, nós estamos juntos. Não uma cumplicidade maligna, não, irmão. Como Ananias e Safira, que foram lá e enganaram os apóstolos. Só que o Espírito viu. E no momento que o Espírito viu, falou, ele vai, se prepara. Mas ele vai morrer dentro do templo. Depois ela vai morrer também. Quando há uma aliança, irmãos, quando a gente olha para o outro, podemos olhar olho no olho e ver que há uma aliança, uma gratidão. Eu sou uma pessoa que eu levo gratidão muito a sério, irmãos. Eu tenho muito problema de quem não é grato. Quando eu aprendi, meu irmão, num congresso, no encontro que eu fui, que toda ingratidão leva alguém à miséria. Irmãos, eu falei, eu não quero ser ingrato na minha vida. Quando eu começo a aprender, quando alguém faz algo por mim, ou para mim,
Deus na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A igreja, ela está perdendo a noiva de Cristo, a sua noiva. Ela está perdendo algo tão precioso que o Senhor tem dado para ela. Às vezes a gente está muito preocupado com lugares, enquanto nós temos que estar preocupados com a cultura de Deus para a nossa vida. É você exercer o seu papel, é você exercer o teu ofício. E quando você falar, aquele algo acontece, mesmo depois de morto. Deus, ele zela pela palavra que saiu da tua boca. Eu tenho uma amiga que morreu na Covid. E um dia ela falou algo para mim. Ela falou assim: Silene, uma pessoa de dentro da minha família. Ela falou assim: essa pessoa vai se converter, Silene. Tu pode ter certeza. Porque essa pessoa Deus a chamou, a escolheu. Tu guarda o que eu vou te falar. Mas Deus vai trazer essa pessoa para cima de um leito. E possivelmente, depois Deus vai tirar. Eu fiquei olhando e eu fiquei imaginando. E eu quero dizer uma coisa, queridos. Eu tenho visto isso acontecer. Eu ouvi uma pessoa falar para essa pessoa que é da minha família: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque se você continuar, você vai morrer. Aí eu conversando, falei assim: aí, vai continuar na tua vibe? Vai continuar dando vazão aos teus prazeres? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Aqui. Nessa casa tem profeta. Nessa casa tem vaso de barro. Nessa casa tem vaso de honra. Tem pessoas que desdenha, né? Aquele povinho. Eu não tô nem aí, irmãos, para quem fala isso ou faz isso. Não tô nem aí. Porque eu sei que nessa casa existe vaso de barro, existe vaso de honra. Existe profeta que, se falar, meu irmãos, Deus vai ouvir e vai selar. Aí eu falei assim: e aí, vai continuar na tua vibe? Se você quiser continuar, vai. Mas uma coisa eu vou te falar. Deus está no controle da vida e da morte. E você não vai ter autoridade para falar: morte, aonde estão os teus aguilhões? Porque ela vai vir para te ferir. E você vai apresentar o quê? E fiquei em paz, irmãos. E estou em paz até agora. Igreja, dê ouvido ao Senhor. Dê ouvido ao Senhor. Porque a Bíblia diz que um estará no campo, um subirá e o outro ficará. 12 estarás deitado na cama, um vai subir e o outro vai ficar.
Não, meus irmãos. Uma chance igual a essa, talvez eu não terei mais. Nós precisamos, irmãos, voltar para o querer de Deus. Eu quero estar aonde Ele está. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Eu quero falar o que Ele mandar eu falar. Eu quero profetizar o que Ele mandar eu profetizar. E eu quero expulsar o que Ele mandar eu expulsar. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Me importando com Ele. Porque a minha prioridade tem que ser Ele. E você não tem noção, o esforço sobrenatural que eu faço isso. Porque eu tenho uma natureza humana, irmãos. E atrás desse ser existe uma história. E nas minhas veias existe sangue, irmãos. No meu ser existe senso de justiça. Que eu preciso lutar todos os dias contra. Então, todos os dias, eu quero falar para esse Deus uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Mas eu quero dizer para você, todos nós temos liberdade para qualquer coisa. Só não usa da tua liberdade para libertinagem. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é eterno. Deus é eterno. Deus não está no céu. Ele está na eternidade. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele pode nos colocar onde Ele quiser. Ele pode fazer da nossa vida o que Ele quiser. Ele pode mudar a nossa vida como e quando Ele quiser. Aleluia! Ele pode, irmãos, nos colocar lá em cima, soprar o nosso nome a hora que Ele quiser. Mas Ele também pode nos abater a hora que Ele quiser. Nós precisamos estar, com a nossa mente renovada. Metanoia. Metanoia. Então que nessa noite nós possamos adquirirmos o poder que o Senhor Ele deu para a sua amada, para a sua igreja. Porque Ele é o nosso noivo e Ele cuida muito bem de nós. Então que nessa noite, queridos, que possa curvar sua cabeça. Que você possa dizer, Senhor, eu não estou presa a nada nem a ninguém. Somente a Ti. Pastor não tem poder de prender ninguém, meus irmãos. O pastor, ele só tem um ofício de direcionar a igreja de Jesus. Mas a igreja é dele. Então nós fazemos o que nós queremos.
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, os seus aguilhões? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu sabe o que é isso aqui? A força do pecado é a lei. Todas as vezes que eu peco, existe uma lei. E eu preciso obedecer. Já viu gente que mente? Uma pessoa que ela é mentirosa, ela sempre tem que estar contando uma mentira maior do que ela contou antes. Assim é quando a gente peca, irmãos. Miriam se juntou com Arão para pecarem contra Moisés. Só para falarem. Quem é Moisés que Deus só fala com ele? O que ele é para Deus só falar com ele? Deus também fala com a gente. Deus pode falar com a gente também. Só que muitas vezes a gente esquece que quem mede a nossa intimidade é Ele. Nenhum de nós temos poder de medir a intimidade de ninguém com Deus. Deus ouviu, desceu e feriu. Miriam ficou coberta de lepra. Aquilo ali foi uma lei que ela quebrou. Ela quebrou um princípio. O princípio quebrou ela. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes eu quebro um princípio e não acontece nada comigo. Mas pode acontecer com alguém da tua geração. Talvez que ainda nem exista. Ou que já existe. Eu não estou aqui falando abobrinha, não, irmãos. Estou falando aqui diante de Deus. Se você tem dúvida, pergunta a Ele. Eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. Se você quiser comer esse rolo, que coma. Se não quiser, desfaz. Mas uma coisa que você não vai poder fazer é impedir de que aconteça. Arão, passivo. Miriam, ativa, porque é Miriam que falava. E Arão, passivo, acatava. Agora ele encontra a sua irmã cheia de lepra. E ele corre a quem? Por favor, Moisés, ore por ela, interceda por ela. Mas eles não tinha dentro deles que eles poderiam falar com Deus. Como isso, irmãos? Se eu acho que eu já posso andar, já posso correr, para que eu vou depender de outras pessoas? Eu mesmo posso fazer isso? Então eu não preciso mais depender de nada nem de ninguém. É eu e Deus, irmãos. Então Arão corre até Moisés. Moisés, por favor, ore, interceda. Se Moisés leva para o coração, ele não faria. Mas Moisés foi lá e intercedeu. A Bíblia vai falar que Miriam, ela ficou curada, mas ela teve que ser afastada do arraial. Deus cura o que ela falou, mas a lepra ficou. A congregação parou. Aí eu vou entender. Estão dois no campo, um sobe e o outro fica.
Porque muitas das vezes existe um ativo e um passivo. Na hora, Arão devia falar assim: quem tu tá falando? Tu tá falando como louca. Jó não falou isso pra sua mulher? Peraí, tu tá falando como louca. Como que eu vou amaldiçoar esse Deus? Tu quer que eu morra? Ela olhou a aparência dele, a condição física dele. Mas Jó estava ligado, irmãos. Ele estava ligado, ele passou pelo processo. Ele tinha que passar. Muitos de nós não queremos mais passar processo, não, irmão. Porque nós só queremos prazer. Porque a vida me ensinou a ter prazer. Eu não quero passar desprazer, eu não quero sofrer. Eu quero curtir a vida, eu quero, entendeu? Eu quero eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É isso que eu quero. Mas obediência zero. Mas obedecer o que Deus quer, zero. E ali houve um pecado coletivo. Porque a congregação teve que parar para esperar a moça sair do seu castigo. Leve Deus mais a sério, irmãos. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o que eu faço, com o que eu falo. Ele tem compromisso com a sua palavra. E é através dela, obedecendo ela, que eu vou ter êxodo na minha vida. Irmãos, quando eu casei, eu falei para o meu marido: se existe uma coisa que eu nunca vou deixar, é abandonar o que o Senhor me deu. Se você quiser vir comigo, vem. Se não quiser, pode ir. Eu não estava nem pedindo casamento. Só falei para ele assim: só não vou carregar tribulado do meu lado. E eu tenho a certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje quem cuida mais da igreja como sacerdote é meu marido. Quem trabalha muito mais é ele. Hoje o Senhor, ele tem feito eu caminhar em outras coisas, mas não para deixar de fazer o que eu faço. Continuo arrebanhando pessoas, falando de Jesus e cuidando de pessoas e entrando no que o Senhor, ele quer. Porque quando nós escolhemos a melhor parte, você vive tempo de paz. Mas quando não, nós podemos viver tempos de vento. Às vezes nós queremos tantas coisas. Eu poderia dizer assim: não, eu quero é meu marido, eu quero ele, eu gosto dele, porque ele é muito calminho, ele é muito assim, assado. Talvez não estaria nem comigo mais hoje. E aí? Quem sabe hoje você luta por tanta coisa que talvez isso não vai ficar nem na tua mão. Sabe por quê? Porque a tua prioridade é o teu desejo. Não é a prioridade dos céus. Então que nessa noite, queridos, tu possa se atentar para esse louvor. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais.
Uma vez eu ouvi meu apóstolo falar algo para mim finalizar, que na hora eu não entendi. E eu tenho a convicção, eu e Michel temos a convicção que Deus colocou o apóstolo Valmer para nos direcionar, para nos chamar atenção, para repreender, para trazer uma palavra de exortação. Eu tenho essa convicção. E muitas das vezes, irmãos, eu tive desejo de sair fora. E eu tinha condição para isso, irmãos. A gente tem condição para isso, irmãos. Muitos de nós temos capacidade para isso. A gente só não tem capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. E uma vez ele falou assim, ó, vai os anéis, mas os dedos ficam. Então eu e a minha esposa temos que estar no altar fazendo a vontade do Pai. E ele falou, sabe quem são os anéis? Aqueles que estão ao meu redor, que se dizem ser os meus discípulos, que se dizem estamos no mesmo barco. E aquilo ali, eu falei assim, caramba, que palavra forte. Mas o Senhor ali estava quebrando algo dentro de mim, que se chamava orgulho. Que o fato da pessoa ser boazinha não quer dizer que a pessoa não é orgulhosa. Não se engane com isso. Atrás de cada um existe uma história. Dentro de cada um existe um sangue que corre. E cada um tem uma cabeça pensante. Que faz a gente se alinhar e andar na mesma direção é quando eu me humilho, quando eu sei a vontade de Deus e quando eu me esforço para fazer. Então eu me esforcei para estar ali. Hoje ele é meu amigo, é o nosso amigo, de nós sentarmos, de nós conversarmos, de nós trocarmos palavras. E fala assim, cara, é isso. E eu soube passar pelo processo. Curva a tua cabeça, queridos. Vamos louvar esse cântico. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.